Olá, prezados alunos, tudo bem? Gente, a gente agora vai iniciar a nossa sétima aula da segunda unidade. É a sétima aula na sequência, né? E essa aula faz parte também da segunda unidade. Na segunda unidade a gente já viu Karl Popper, né? E também já viu, né, as críticas ao indutivismo, ao neopositivismo da Escola de Viena, né? Do Círculo de Viena. E aí o que a gente vai ver agora com o Lakatos? Lakatos vai tentar resolver, né, as falhas que estão presentes no falsificacionismo de Karl Popper. Tá? A ideia de Lakatos não é mais ficar, vamos dizer assim, exclusivamente ligado a uma teoria, né? Ele vai deslocar essa exclusividade da teoria para a metodologia do processo de construção do saber ou de construção do conhecimento. Tá? O interessante de Lakatos, né, que Lakatos ele tenta resolver, né, esses limites, né, ele tenta resolver os limites do falsificacionismo fazendo um deslocamento. Né? Em vez de a gente, por exemplo, se preocupar com as refutabilidades ou a falsificabilidade de uma teoria, a gente tem que se preocupar com todo o processo de construção dessa teoria, ou seja, a metodologia que envolve, né, a construção desse processo. Porque a metodologia que envolve a construção do processo é que preserva a teoria ou que preserva as teorias. De fato, né, segundo Lakatos, não existe somente uma teoria quando se constrói um arcabouço, né, de um determinado saber científico, ou como ele chama, de um determinado programa de desenvolvimento de pesquisa. Existe, na verdade, uma complexidade, né, de teorias, de fatos, de processos que envolvem, tá, a construção desse saber como um todo. Então, Irving Lakatos, né, e a metodologia dos programas de pesquisa é justamente uma tentativa da gente responder às limitações da falsificabilidade ou da refutabilidade proposta por Karl Popper, tá ok? E aí vejam, tá? Esse aqui é o nosso roteiro, o roteiro da nossa sétima aula. A gente vai apresentar o Lakatos e a ideia dele, né, da metodologia dos programas de pesquisa. E aí, para iniciarmos, a gente pode dizer que Lakatos, ele vai nascer na Hungria, tá? Em 1922. Ele nasce na Hungria em 1922, estudou em Budapeste, estudou também em Moscou e em Cambridge, né, onde fez o doutorado em 1958, foi um influente filósofo da ciência e da matemática, assim como Karl Popper, foi também professor de lógica na Escola de Economia de Londres, né, durante vários anos. Tá? Ele morre cedo, ele morre muito novo, né, ele vai morrer em 1954, né, então vejam, né, ele poderia ter, né, desenvolvido um pouco mais as suas teorias, mas ele vai ser amigo, né, do Feyerabend, né, do Paul Feyerabend. A gente vai ver o Paul Feyerabend mais adiante, né? Por quê? Porque tanto o Lakatos como o Feyerabend, né, eles vão sim estudar muito a teoria do falsificacionismo de Karl Popper, né? E vão ser críticos, né, dessas concepções ou da concepção popperiana. E o Feyerabend também vai ser crítico do Lakatos, né? A gente vai ver isso mais adiante, né, que tanto o Lakatos quanto o Feyerabend tinham uma certa divergência, mas eram colegas, eram amigos, né, de debate, de discussão, né, de problemática, de desenvolvimento do conhecimento e do saber. Tá? Então, primeiramente, o que temos até o momento, né, o que está presente aqui, o que a gente está discutindo. Né? Primeiramente, nem a ênfase indutivista na derivação indutiva das teorias da observação, nem o esquema falsificacionista de conjecturas e falsificações são capazes de produzir uma caracterização adequada da gênese e crescimento de teorias realisticamente complexas. Então vejam, tá? Tanto o indutivismo, a posição indutivista, quanto a posição do falsificacionismo ou da refutabilidade de Karl Popper, elas possuem suas limitações, tá? E elas não conseguem produzir uma caracterização adequada, tá,
da gênese e crescimento de teorias realisticamente complexas. Então, a gente vai ter que resolver esse problema, tanto do problema da indução, como do problema, entendeu, da falsificabilidade ou da refutabilidade, segundo o Lakatos. O estudo histórico revela que a evolução e o progresso das principais ciências mostram uma estrutura que não é captada pelos relatos indutivistas e falsificacionistas. Ou seja, os relatos são mais complexos, tá? Ou seja, a produção das principais ciências, né, elas se desenvolvem dentro de um arcabouço metodológico, ou programas metodológicos, né, que vão sustentar a concepção científica da ciência, né? Ou seja, da ciência física, da ciência matemática, da ciência química e por aí em diante. Então, na verdade, existe, né, uma complexidade muito maior que nem o indutivista e nem o falsificacionista conseguem dar conta, ou, de certa forma, não levaram isso em consideração na produção de suas teorias, tá, ok? Terceiro, a história típica de um conceito, aí veja, um conceito, isso aí eu já falei para vocês lá quando a gente estava discutindo sobre o Isaac Newton, tá? O problema dos conceitos é um problema complicado, é um problema histórico, social, cultural, político e etc. Se a gente for, entendeu, alargar essa complexidade, tá? A história típica de um conceito, seja ele elemento químico, átomo, o inconsciente, ou mesmo na física, né? Força, gravidade, velocidade, espaço, essas ideias, né? Isso são os conceitos, ou qualquer outro que vocês possam imaginar, envolve uma aparição inicial do conceito como uma ideia vaga, seguido por seu esclarecimento gradual quando a teoria na qual ele desempenha um papel assume uma forma mais precisa e coerente. Vejam, tá? Ele vai se desenvolvendo gradualmente. O conceito ele vai ganhando significado gradualmente. É o que eu disse para vocês, tá? Uma nova linguagem se apresenta, uma nova linguagem conceitual se apresenta, apresentando determinadas concepções, e essas concepções, elas não existiam, não faziam parte, né, do léxico normal, né, do hábito normal, da linguagem científica da época, e posteriormente, quando surge, ela vai se desenvolvendo gradualmente. Quando a teoria na qual ela desempenha, ou ele, na verdade, o conceito, desempenha um papel, assume uma forma mais precisa e coerente. Ou seja, quanto mais a teoria vai se confirmando, né, ou ela vai, na verdade, se desdobrando e se enlarguecendo, se tornando uma teoria mais robusta, os conceitos vão sendo aprimorados e vão sendo gradualmente definidos de forma mais adequada aos processos, aos fenômenos, ao desenvolvimento das metodologias e dos programas do próprio saber científico, tá ok? Assim, os dois motivos para que as teorias devam ser vistas como estruturas organizadas são, primeiro, o fato do estudo histórico demonstrar que as teorias possuem essa característica, ou possuem essas características, e segundo, o fato de que é somente por meio de uma teoria coerentemente estruturada que os conceitos adquirem um sentido preciso. Então vejam, quanto mais a teoria se estrutura, mais os conceitos ganham significado. Quanto mais a teoria de Isaac Newton, as teorias newtonianas, tá? De mecânica clássica, elas iam ganhando, né, coerência, iam se enlarguecendo, iam se estabilizando, mais o conceito ganhava sentido. Mais a gente entendia o que era velocidade, o que era força, o que era gravidade, né, o que é vetor, o que é quantidade de movimento, né, o que... Toda essa significação, né, ela vem trazendo, né, para a gente. Então esses conceitos, eles vão ganhando forma, vão ganhando sentido, eles vão se diferenciando, eles vão se estabelecendo e se estabilizando, né, no léxico, né, da linguagem científica. Então tudo isso é de extrema importância para a gente poder entender essas concepções. Então a gente fica aqui nesse primeiro momento, né, isso é o que a gente tem, e a crítica já está posta, né, e o Lakatos vai tentar resolver isso, ou vai dar uma outra solução para essas questões. A gente volta na próxima aula. Valeu, gente, muito obrigado. Até a próxima.